Então, meu oficial, boa noite a todos vocês. Uma satisfação encontrá-las nesta bela quinta-feira. Estávamos conversando que é um momento muito especial, né? É um feriado que eu particularmente gosto bastante. A Semana Santa, a Páscoa, todo o simbolismo, os convites que são feitos à reflexão, é um momento muito especial para a gente. E antes de retomarmos os nossos estudos, hoje provavelmente nós vamos encerrar esta obra, Autodescobrimento, e aí nós já vamos nos preparar para o próximo desafio, que é o ser consciente. Mas antes, vamos fazer um minuto de silêncio, de introspecção, acerenando o nosso coração, elevando os nossos pensamentos, para que possamos nos colocar diante do Altíssimo com humildade, com gratidão, com profundo respeito e santidade. Agradecendo pela semana, agradecendo pela proteção, pela saúde, pela família, e que possamos hoje aproveitar esse bendito momento de estudo, de reflexão, de autoconhecimento, para tornarmos-nos melhores e colocando-nos assim à disposição da espiritualidade superior como instrumentos do bem, onde quer que estejamos. Que assim seja. 12º capítulo, então, o último da obra, Autodescobrimento, Triunfo sobre o Ego. Nós começamos o eixo infância psicológica. Como nós lemos só os 3 primeiros parágrafos selecionados, eu acho que é conveniente nós voltarmos rapidamente, só passar. Aí se alguém já quiser fazer algum comentário, tiver algum questionamento, sintam-se à vontade. Então, os primeiros parágrafos deste eixo, infância psicológica, já lidos na semana passada, foram os seguintes. O desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pelo de natureza emocional. O amadurecimento psicológico é mais complexo, exigindo ainda atividade moral e cuidadosa realização pessoal. Foi algo que conversamos bastante na semana passada. O desenvolvimento lógico, analítico, racional, muitas vezes, isso é muito comum, a gente percebe no nosso momento histórico, não acompanhado pelo desenvolvimento emocional, ou seja, pelo desenvolvimento psíquico como um todo. Então, domina-se muito a técnica, mas com um propósito, com uma finalidade ainda não tão elevados. Isso é um problema, né? Acelera muitas vezes a decadência moral. E o segundo parágrafo, que fala sobre a criança insegura, que permanece no subconsciente do ser adulto. Então, uma criança aí simbólica, metafórica, presente ainda na nossa constituição psíquica e, porventura, como conversamos na semana passada, sempre permanecerá. O que precisa mudar é a nossa relação com essa figura da criança interior, que representa a nossa jovialidade, o entusiasmo, o encantamento, a magia que precisa também persistir na nossa vida. Agora, a nossa relação com esses aspectos é que precisa mudar. E é disso que a gente vai falar um pouco nesse capítulo. Então, quando essa relação não é saudável, dele faz um infeliz. Porque o impele a comportamentos ambivalentes, instáveis, ilógicos. No íntimo, ele teme e exterioriza a agressividade como uma compensação ou uma forma de se proteger. Sente necessidade de carinho, mas desvela a raiva. Percebe? Não sabe expressar a sua necessidade de carinho, que é uma necessidade legítima, é humana. Não sabe lidar com o seu temor. Temor diante do desconhecido, das dificuldades, das incertezas. Só que veja a reação. Diante do temor, agride. Diante da necessidade de carinho, manifesta raiva. Esse é o ponto que a gente precisa corrigir. Precisa de apoio, que também é natural, de amparo, mas, no entanto, foge, isola-se. Sofre carência de afetividade, disfarçando-a mediante bem urdida crueldade. Busca compreensão, mas prossegue agindo com inclemência. Então, essa compensação que a gente precisa corrigir, entendendo as nossas próprias necessidades psicológicas, passando pelo reconhecimento das nossas feridas psíquicas. Quais são as nossas dores, as nossas maiores angústias, as nossas maiores inseguranças? Porque quando a gente não olha para esses aspectos,
apesar de trazer bastante sofrimento, nós podemos colocar essa nossa criança interior numa posição de melindre, de birra, de ressentimento, de insatisfação, e ela vai se expressar equivocadamente no mundo, só reforçando. Então, muitas vezes ela vai, ela própria, buscar esse reforço para o que ela acredita ser real, mas que não é real. Isso nos torna muito mais propensos ao sofrimento e às dificuldades na convivência com o próximo. Então, veja, não é extinguir essa criança interior, mas nos relacionarmos bem com ela, de forma mais sincera. Podemos passar para os próximos parágrafos? Então, ainda no eixo infância psicológica. Noutras vezes, as reações que assumirá diante das lutas a que seja convocado fazem-se caracterizar pelo ciúme. Olha a reação novamente equivocada. A mágoa, a raiva, ressentimento, particularidades do ser infantil não desenvolvido, ainda imaturo. Ou seja, ficamos só com o aspecto mais negativo dessa criança interior, não o seu aspecto positivo. Então a gente quer expandir esse aspecto positivo e diminuir esse aspecto negativo, mostrando como ela pode se manifestar no mundo com autenticidade, legitimidade e sendo bem reconhecida. Por isso que é o triunfo sobre o ego. Para ocultar o desamor por si mesmo, adorna-se de coisas que chamam a atenção e busca prazeres que lhe não saciam a fome dos desejos. No fundo, odeia a própria debilidade de caráter. Olha, um parágrafo extremamente profundo. Não todos, mas esse em particular traz reflexões muito oportunas para o nosso momento. Depois de ler o livro Plenitude, estamos concluindo a obra Autodescobrimento. E é óbvio que vamos revisitá-las, né? Relê-las. Precisamos fazer isso. Mas nós já estamos em condições de perceber a profundidade desse texto. Então, ocultar o desamor, baixa autoestima, julgamentos muito pesados sobre si, exigências desmedidas e irreais, acreditando num amor condicionado. O que é um amor condicionado? Só serei amado se eu alcançar certas expectativas. Então, tenho que ser muito inteligente, considerado muito bonito, considerado muito atlético, considerado muito rico, considerado muito... Ou seja, criando-se padrões que condicionam o afeto que eu vou receber. Isso torna a pessoa extremamente insegura, extremamente fragilizada. Ela vai buscar atingir um ideal, caso contrário, ela não se reconhece digna de pertencimento e de afeto no mundo. A gente precisa corrigir isso. O verdadeiro amor, ele é incondicionado. A gente fala até de incondicional, não tem condições. Mas ele não tem condições não só para eu receber, ele não tem condições para existir. Ele precisa nascer naturalmente. Agora, a gente precisa fazer isso conosco também. A gente nunca é suficiente para sermos amados por nós mesmos. Isso é um contrassenso, é a primeira correção que a gente faz. E isso não significa abrir mão do aprimoramento, muito pelo contrário. Nós vamos continuar buscando o melhor de nós mesmos, reconhecendo que é um melhor relativo. Não é um melhor absoluto, já alcancei tudo que era possível para a condição humana. Não. É o meu melhor relativo naquele momento. É a minha compreensão relativa da verdade naquele momento. Me permitiu dar aquele passo. Agora eu me desapego daquela relação comigo, me desapego daquela leitura da verdade, que era condizente com aquele estágio, e construo outra. Então é sempre construir e se desapegar, construir e se desapegar. Isso é continuar caminhando. Agora, eu não preciso condicionar a alcançar um patamar determinado para eu começar a me amar e a me respeitar. Eu preciso me amar e me respeitar para para estar apto nesta caminhada. Muda-se a lógica. E aí vem as compensações, que a gente falou muito no livro Plenitude, nessa obra também. Porque, notem, esse esvaziamento, esse desamor, precisa ser preenchido por algo. Geralmente, o que as pessoas buscam? Prazeres, aprovações externas, desejos fúteis.
que não saciam, porque eles não correspondem àquilo que verdadeiramente estamos buscando, que é o nosso aprimoramento, a nossa elevação moral, a paz e a serenidade íntima. Esses substitutos, pseudo-substitutos, né, falsos, eles não satisfazem, não saciam. E aí gera o efeito colateral, deletério, que é manter-nos presos ao apego. Temos medo de abrir mão disso, porque a gente pensa, só isso que eu tenho, é só isso que eu posso buscar. Sem isso eu vou me sentir ainda mais vazio. E aí a pessoa se apega, se prende, demorando mais para iniciar o verdadeiro processo de transformação e crescimento. E a gente falou muito no livro Plenitude sobre essa fome dos desejos. Nesse caso dessa criança interior, é lógico, né? Nós carregamos desse tal, mas quando você reconhece uma outra pessoa, você tenta, por exemplo, ajudar, inclusive é uma pessoa da sua família. Sim. E aí você vê que não adianta, entendeu? A pessoa torna-se, como eu estou vendo aqui, né? Exatamente isso, raivosa, reativa. Ela age de um jeito. E o que eu fiz? Eu procurei me distanciar um pouco. Porque assim, senão eu ia tomar briga Perfeito. com vários membros da família por conta dessa pessoa. E assim, a impressão que eu tenho parece que só eu estou vendo isso. Sim. Os demais não estão vendo, sabe? Eu falo, gente, é uma criança num corpo de adulto. Sim. E ela é mãe. 2 vezes. Aí você vai, entre aspas, não chamar atenção, sim, mas falar em relação, orientar, e tal. E aí, entendeu? Não admite, então eu uma reação. Sim. É difícil, né? Porque mesmo quando você fala que você poderia estar colhendo, né? Você tem se reconheceu essa criança como pessoa. Sim. Mas é difícil você também ficar, porque a outra com certeza pessoa também não tem essa consciência. Perfeito. Ela própria não reconheceu. Então. E é extremamente doloroso. Por isso que tem abordagens filosóficas, né? Schopenhauer é um deles, por exemplo, em algumas abordagens, em alguns textos. Eu não sou muito bom para memorizar obras e páginas dos excertos, tá? Mas está na obra dele. Ele traz essa reflexão de quanto mais nos desenvolvemos intelectualmente, maior é a experiência, às vezes, de solidão e uma certa sensação dolorosa no mundo. E é muito o que você descreveu. É algo que eu vejo, mas poucos veem. A própria pessoa não vê e resta-me me afastar e esperar a atuação da vida. É o mais sábio fazer nesse momento. Porque nessa história você se torna amar, né? Sim. A pessoa que... E às vezes também, talvez assim, até percebe, mas não quer enxergar. Sim. Não está pronta para reconhecer. Então, por isso que o grande trabalho de estudo, análise e reflexão é colocarmos-nos prontos para isso. Porque o desenvolvimento psíquico, ele obedece certos automatismos. E isso não estou dizendo no sentido passivo, mas há toda uma dinâmica inconsciente que nos conduz para esse desenvolvimento. O problema é que a gente atrapalha, que a gente não se prepara para isso. A gente se assusta, a gente não tem condições de sustentar aquele momento. E aí nós vamos para compensações. Reatividade, violência, agressividade, compulsões, busca excessiva por prazeres, apegos a pessoas, situações, né, ideias. Não temos essa capacidade de fluir com leveza pela vida. A gente pode sempre, e aí é uma opção, né, algo pessoal, nós podemos nos colocar sempre à disposição, mas forçar esse processo eu acho que não é muito sensato. A gente precisa deixar a vida atuar, até porque a gente não tem a sabedoria suficiente para fazer. Não temos. A gente precisa desenvolver o nosso próprio trabalho. A gente já tem bastante trabalho para fazer. E enquanto fazemos o nosso trabalho, nada mais digno, honroso, muito generoso, colocarmos à disposição para auxiliar. O que você acha de tal comportamento? Estou me sentindo assim. Qual que é a sua opinião? Claro, posso emitir uma opinião. Eu sinto isso, aquilo. Mas não como uma imposição de uma verdade absoluta. A pessoa vai decidir o que ela vai fazer com aquela informação que a gente compartilhou. Mas esse final que é interessante, que muitas pessoas negam isso, né? No fundo, odeia a própria debilidade de caráter. É uma coisa que a gente odeia mesmo, abobina, tem aversão, mas às vezes não percebe, porque para não chegar nesse núcleo de aversão à própria debilidade de caráter, a gente coloca um monte de obstáculos, de imagens bonitas,
de ilusões para preencher esse espaço que nos permitiria ver a nossa debilidade, a real debilidade de caráter, que fica só latente, mas que a gente não enfrenta de fato. E esse enfrentamento, como foi muito bem dito, é pessoal. A pessoa que vai se sentir em condições de fazê-lo. Seria interessante se estivesse se preparando para isso. Mesmo que vai demorar. Sim, vai demorar. Mas vai demorar mais ainda se não começarmos. Então seria melhor que começássemos. E é o que a gente está tentando fazer aqui. A felicidade, o equilíbrio e a autorrealização merecem todo investimento de esforço pessoal. E aí esse foi o ponto que a gente conversou também bastante na semana passada. O que sustenta o meu interesse? E aí a criança interior é importante, porque ela participa do sustentar a experiência dolorosa com entusiasmo, com confiança, com perseverança. Ela sustenta isso também. Agora a gente precisa dar um bom direcionamento. A gente precisa ter convicção. Mas é uma convicção também relativa, não absoluta, momentânea. Para aquele degrau, eu preciso ter esta convicção, esse entendimento que vai me permitir ser um pouco melhor. A partir do momento que eu dou esse passo, cresço, me desenvolvo, eu observo e falo, não, realmente isso não me serve mais. Não é esse o entendimento. Agora eu consigo um entendimento mais profundo, um entendimento mais completo. Não plenamente completo, mas um pouco mais completo. Vai me permitir o próximo degrau. E assim sucessivamente. Agora, se não houver esse entusiasmo, essa convicção, esse deslumbramento, imaginem como que a gente vai sustentar, sendo algo absolutamente difícil. Se com entusiasmo, confiança, convicção já é absolutamente, absurdamente, melhor dizendo, difícil, imagina assim. Então a gente precisa entender realmente o nosso real desejo. E aí isso nos remonta ao livro Plenitude, que fala justamente sobre isso. A veracidade, pelo menos conosco, sobre o que nós efetivamente queremos. Será que nós realmente queremos ser melhores? Será que nós realmente queremos o nosso desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual? E se a gente efetivamente quer, a nossa capacidade de esforço dilata. Né? Se a nossa capacidade de esforço não está se dilatando, talvez ainda precisemos de um diálogo mais verdadeiro com a gente. E aí, se não me falha a memória, da leitura do livro Plenitude, a gente usou o exemplo até do chocolate, né? Quando a gente chega cansado na sexta-feira, depois de trabalhar, e você chega desejando muito chocolate, cansado, exausto, não via a hora de chegar em casa. Abre o armário e não tem chocolate. Muitas pessoas são capazes, apesar de todo o cansaço acumulado da semana, de pegar o carro novamente, ou a pé, não importa, ir até o supermercado, a padaria, e comprar o chocolate, que é imprescindível naquele momento. É imprescindível. E veja, eu não estou fazendo um julgamento de se chocolate é bom ou não, tá? Eu também gosto muito de chocolate. A questão é, percebe a nossa capacidade. E esse foi só um exemplo lúdico, você pode pensar na sua própria vida. Quando você se tornou extremamente potente, capaz para enfrentar as dificuldades, as vicissitudes, a preguiça, o cansaço, né, a chuva, o frio, e sair de casa, comprar a fantástica barra de chocolate. Será que a gente consegue, pelo menos o entusiasmo, para não falarmos de exemplos mais elaborados, né? Pelo menos o entusiasmo do chocolate, colocarmos no nosso desenvolvimento espiritual, já seria um ganho significativo, né? Não, é sexta-feira, eu estou cansado, mas eu vou tomar banho e vou ler. É sexta-feira, eu estou cansado, mas eu vou jantar e eu vou estudar. E eu vou meditar, eu vou ouvir uma música, não sei, vou escrever. Aí cada um vai na sua perspectiva. A gente precisa colocar esse empenho, essa dedicação. Nelson. Oi. Eu vou falar que também para você também, por causa da história que você contou. Mas eu sou filha adotiva. Mas eu não fui adotada bebê, Terezinha. Eu tinha 7 anos. Certo. Então eu já era bem grandinho. Reconhecia o que estava acontecendo. Eu tinha também toda a vivência da outra família. Foi muito difícil para mim. E eu também, né, na carência, em vez de eu falar assim, eu vou receber um amor da minha nova família. Mas não, eu me revoltava. Entendeu? Era uma coisa assim, maluca. Porque eu amava eles. A senhora está chamada por eles, mas ao mesmo tempo eu era revoltada. Às vezes até porque eu não era filha deles. Percebe? Então essa coisa cresceu muito. O que me ajudou muito
família muito espiritual. Porque minha família era muito. E eu já fui para a igreja jovem. Quando você foi lá, eu já estava na igreja. Depois, o movimento de jovens. Quer dizer, eu fui no outro âmbito. E a minha mãe fala assim, outra também, né? O amor. Então ela sabia das minhas condições, então ela só me amava. Entendeu? Em compensação, uma outra conhecida minha, que também foi doada para a minha família, a família devolveu por mês. Porque não aguentava, porque ela era muito voltada, muito vivente, essas coisas. Mas eu era tão bom, percebe? Mas a minha mãe falou, a receita é boa. E foi graças ao amor da minha mãe, e eu que eu fui buscando também, né? Mas eu tinha um monte também, quando eu era pequena. Aí eu fiz até terapia, bastante. Perfeito. E primeiro nem pode ser. Depois eu me tornei professora, e foi todo o desenvolvimento intelectual sempre foi maior do que o emocional. Sim, né? geralmente. Hoje eu acho que está nivelado. Assim, um pouquinho melhor. Não é Claro. só um intelectual, né? Mas é complicado. Então eu acho assim, amor, gente. Amor, mas o verdadeiro. Porque a minha mãe, ela me amou profundamente. Você percebe? Ela não deixou eu, sabe, sofrer porque ela se fosse como eu era, enquanto ser, não me deixou. Ela sempre me deu muito amor e eu dei a volta por cima. Né? Então eu acho assim, que quando eu tive meus filhos, eu fui melhorando cada vez mais. Mas até então foi difícil. Por isso que Mas eu sei que eu falar. Né? Sim. Mas a gente, quando ela chegou para a família, a gente foi fazendo esse acolhimento, né? Mas ainda está difícil, porque assim, a impressão que a gente tem que ainda ela não considera né, a nossa família. Então, mas a gente vai. Precisa-se de tempo. Precisa dessa compreensão, às vezes tem tempo também, né? Agora ela é mãe novamente, então eu acho que é um susto também, né? Tipo, como eu vou cuidar dessa criança também. A gente nunca vai compreender completamente a mente de outro ser humano, nem a nossa. Nossa, Claro, sem dúvida. Que é o conhecimento. Foi isso que Uma vontade própria. Esse é o caminho, mas não é simples. É difícil. A compreensão ajuda a mantermos por mais tempo, a termos mais tolerância. A gente compreende a reação do outro, a gente compreende, mas ainda assim machuca, ofende, incomoda, assusta, vai reverberando com muitas coisas na nossa própria psique. Então a gente vai conseguir até um limite, e a gente vai reconhecendo o nosso limite nessas relações. E aí quando a gente percebeu, bom, aqui tem um limite, aí a minha opção é, vou parar por aqui ou vou expandir as fronteiras desse limite? É um trabalho que é insubstituível, é só a própria pessoa que pode fazer. Nós queremos, e a arte, sem dúvida. Então, aí que é a questão do esforço pessoal. A gente vai ver a nossa capacidade de investimento de energia, de modo a erradicar esses fatores de perturbação que ficaram ignorados, porém continuam pulsantes e dominadores. Aí ela faz uma referência aos conteúdos da mente inconsciente. Não é porque não temos consciência que eles não estão atuando. Continuam atuando e são dominadores, pulsantes e dominadores. Que a gente precisa revelá-los, para isso temos que ter condições, para conseguir trabalhar. Assim nós nos trabalhamos. Esse esforço, e aí a gente colocou aí entre parênteses, né, a ressignificação da infância, da nossa história, termos todos esses entendimentos de cada fase, cada etapa. O que a criança pensa quando ela tem 5 anos, 10 anos, vai se desenvolvendo, percebe que os pais não são perfeitos, reconhece as falhas, as dores, as mágoas, e ela vai se desenvolvendo. Nós precisamos revisitar essa história. Constantemente revisitamos, né? Agora, mas revisitar com um pouquinho de sistematização, de preparação, de intencionalidade, não mais tão aleatório. Então, esse esforço bem direcionado, graças ao autodescobrimento, pode ser considerado um renascimento. Bem oportuno para a semana que estamos vivendo agora. Então, aproveitarmos essa semana como mais um símbolo de renascimento, não único, mas um importantíssimo, de renascimento. Mas o que é esse renascimento? Realmente
a transmutação do ser pela ressignificação das suas experiências, a sua história. Somos seres históricos. A gente precisa reconhecer isso. Então, renascimento psicológico na vitoriosa reencarnação, cuja meta é desenvolver os valores íncitos no espírito e reparar as opções que geraram provas e expiações na passada experiência carnal. E nessa mesma experiência. Então, a oportunidade de reparação é bendito consolo, bálsamo. Né? A gente sempre pode se lembrar disso. A partir do momento que eu reconheço o meu erro, a minha dificuldade, a minha falha, o prejuízo que eu gerei a outrem, eu tenho a oportunidade, a partir daquele momento de reconhecimento, de repará-lo. Isso independentemente da reação do outro. Se o outro vai me perdoar ou não, se o outro vai compreender ou não, esse é o momento dele. Mas a minha tarefa, a partir do momento de reconhecer-me tal qual eu fui, tal qual eu sou, é trabalhar-me para ser melhor. Reparando os meus erros, meus equívocos, de pensamento, de sentimento, e aí, consequentemente, de ação. Até esse momento, o ego era caprichoso. Então, essa que é a questão, o nosso ego se associando à criança, a nossa criança interior, mas uma criança caprichosa, mimada, birrenta, teimosa. Então, essa nossa relação infantil, que é um problema. Então, aí o ego se torna caprichoso, dominador, porque permanecia com mais vigor do que o self, não se permitindo superar as paixões primárias e alucinantes. Então veja, quando a gente fala triunfo sobre o ego, a gente já conversou também no livro Plenitude, não é a eliminação do ego. Ele vai continuar, porque ele é uma instância, primeiro que ele é um nome, né? Ele não é algo que existe realmente, assim. Por isso que às vezes é difícil o diálogo no campo psicológico, porque as pessoas têm esse costume de dar materialidade e substância às palavras, né? Mas o ego é uma instância psicológica, é um ente. E esse ego, ele é a nossa manifestação no mundo. Então, quando nós estamos nos relacionando com os outros, quando nós estamos atuando no mundo, aqui nesse exato momento, conscientes, a função é exercida pelo ego. Agora, o termo self, o conceito self ou si mesmo, em português, faz referência ao nosso verdadeiro eu, ao eu completo da estrutura psíquica. Nosso objetivo é essa integração do eu com o ego, do ego com si mesmo, melhor dizendo, para usar o termo, do eu com si mesmo, mas não o eu se confundindo com si mesmo, se identificando com si mesmo, mas se colocando a serviço da realização desse si mesmo. E esse si mesmo está relacionado com o nosso inconsciente também. Então, enquanto o ego, o eu, só está relacionado com a mente consciente, o si mesmo é o senhor da nossa psique como um todo. A mente inconsciente e a mente consciente. E nós fazemos uma relação do divino, do luminoso, do sagrado, justamente com o si mesmo. Nós estamos buscando essa integração. Agora, quando o ego, o eu, se confunde com o si mesmo e ele próprio se considera divino, não a serviço do si mesmo, nós temos o exercício da vaidade, as ilusões. Aquilo que nós falamos do ego inchado, sabe? Do ego inflado, do ego caprichoso. Aí vem todas essas características. Dominador, caprichoso, infantil. Ele se confundiu no seu papel, não se reconheceu como estando a serviço de, mas como se ele próprio fosse o senhor de toda a nossa casa psíquica. Superando as paixões primárias alucinantes, prevalecia como fonte de autossustentação, escamoteando a inferioridade através de reações intempestivas. Não, uma pessoa extremamente impulsiva, intensa, no sentido pejorativo do termo, que aí conversa com a ideia de caprichosa, né? Então, intempestiva, exagerada, quase caricata. Isso é um ego que está infantilizado, iludido. E a gente precisa, com urgência, realizar esse trabalho de verdadeira humildade, que nós já conversamos também na leitura dessa obra. Recolocando o ego, o eu, no seu verdadeiro papel, de função de mediação do nosso verdadeiro eu, que é o si mesmo, com o mundo.
São palavras difíceis, eu não sei se eu estou só atrapalhando vocês. Consegue dar para acompanhar? Porque às vezes eu vou misturando termos também. Mas essa que é a ideia. A gente precisa reconhecer como está a nossa ação no mundo. Será que nós somos seres caprichosos? Intempestivos? Dominadores? Vaidosos? E aí que vem a reflexão. Esse ser caprichoso, vaidoso, intempestivo, será que é sintoma de algo mais profundo? Será que é compensação de algo ainda mais profundo que eu nem sequer cogito a possibilidade de existir, de ser? Esse é o nível de profundidade que a gente quer buscar. E esse aspecto de autossustentação, percebe como é falso? A pessoa se acredita poderosa, se acredita potente, se acredita autossuficiente, e ela só estabelece relações violentas no mundo. Na verdade, no íntimo, é extremamente insegura, fragilizada, se sente negligenciada, solitária, e ela vai para essa compensação justamente pela incapacidade de lidar com isso. Então, primeiro, precisamos nos tornar capazes de lidar com isso. Automaticamente, essa inflação do ego, ela vai se reduzindo pela nossa capacidade de lidar com quem nós verdadeiramente somos. Então, é uma sustentação falsa. É construir a nossa casa sobre areia. Vai cair rapidinho. E a cada queda, muita dor e muito sofrimento. Que convida a pessoa a reconhecer e refletir, mas não. A queda gera dor e sofrimento, a pessoa foge. Ela se anestesia. Ela busca se alienação, se alienar. Ela busca fugir, que é o que nós não queremos fazer mais. Tem uma passagem, agora lembrando do Ego, que a Luciana, Sim. palestra da Porta, eu também não sei aonde que ela isso. Diversas fontes. Alguns lá atrás, né? Da linha, né? Sim. Indiana, oriental. E era assim, o rei, né? O rei era muito bondoso, ele fazia caridades, então o reino dele era justo, as pessoas viviam felizes, né? Mas igual. E ele se considerava uma pessoa boa, uma pessoa, né? Íntegra. E ele queria que o mestre lá fosse o mestre dele. O aceitasse como discípulo, né? E esse mestre sempre negava, não, você não está pronto, você, né? E ele falava, não, eu sou um rei bom, eu sou uma pessoa boa, ajudo. Cumpra as escrituras. Isso, né? Então falava das suas virtudes e tal. Aí um dia, esse mestre falou assim, eu vou testar ele. Hoje, aí, né, pela vou mostrar. Vez, foi lá pedir para ele novamente ser o mestre dele, ele falou, não posso, você não está preparado. Eu falei, eu pego essa pessoa. E aí, em determinado momento, ele estava falando não sei o quê, ele virou para mim e falou assim, poxa, você é um idiota mesmo. Aí eu me parou, assim, escuta aqui, quem você pensa que é? Eu sou rei, você está me chamando de idiota? Está vendo? Por isso que você não vai ser o Então, a revelação de uma fraqueza, né? Exatamente. Pegou a fraqueza dele, ou seja, né? Chamou a pessoa de idiota. Perfeito. E aí, ela já revelou a sua vaidade. Né? Exatamente. E aí percebe que a busca por virtude é muito interessante essa passagem. Porque aí mostra que a busca por virtude ainda não era legítima, ela estava substituindo algo. Eram aqueles substitutos compensatórios que a gente estava argumentando. Mas a vida é especialista, essa metáfora é muito legal, porque a gente não precisa de uma pessoa como mestre. Seria bom se tivéssemos, né? Mas nem sempre a gente vai, eu também gostaria muito. Mas a vida faz esse papel. É só a gente fazer a leitura. E aí, como você disse no começo, às vezes quem está de fora consegue até fazer a leitura de que a pessoa está num círculo vicioso em que ela repete padrões e ela não está conseguindo aprender. Portanto, ela vai permanecer recebendo as experiências muito parecidas de dor e sofrimento. Mas ela própria ainda não tem forças para reconhecer e para sair. Isso a gente precisa ter essa humildade, né? Muitas vezes, realmente ainda não está pronto. Deveria falar assim, eu acho que eu já superei isso.
Sim. De repente, né, no dia a dia mesmo, ali, A vida vai revelar para a gente que não superamos. Por isso que é muito fácil nós criarmos essa bolha de ilusão. Por isso que a gente fala do esforço realmente do estudo. A nossa mente tem essa capacidade de nos iludir, criando interpretações que reforçam as nossas ideias arraigadas, sobre nós mesmos principalmente. E aí sobre o mundo. Por isso que surgem os preconceitos, os rótulos, os estigmas. A gente cria uma ideia, se afeiçoa a ela, no momento de largá-la, porque ela já cumpriu o seu propósito, naquele momento, para darmos um passo, a gente não larga. E aí, apesar da vida ficar constantemente mostrando que está equivocado, está errado, a gente reinterpreta tudo que vem favoravelmente àquela ideia, justificando-a, sustentando-a, com muito esforço às vezes, né? Fazendo um malabarismo intelectual ali gigantesco para continuar sustentando uma falsa ideia. Quando seria muito mais simples abrir mão. Um ótimo exemplo. Opa, só faltou falar do novo, agora é um novo eixo. Agora nós vamos para a conquista do si mesmo. Vocês perceberam a diferença então entre o ego, que a gente também chama de eu, e o self, ou si mesmo? Eles não existem de fato no sentido material do termo, concreto. Então são instâncias psicológicas para a gente conseguir minimamente dialogar sobre o nosso funcionamento psíquico, que é extremamente difícil e muito abstrato. Então nós falamos de um si mesmo que representa a nossa autenticidade. Chamamos de símbolo da totalidade psíquica, inconsciente, mas consciente. Enquanto nós temos um centro relativo, que não é de totalidade, que é o centro só da mente consciente. Esse centro da mente consciente é o eu, o ego. Correto? Então nós queremos colocar o eu, ou ego, aí você escolhe o termo, a serviço dessa busca por totalidade. Então é muito interessante na psicologia que eu estudo, né, psicologia analítica, ou complexa, que é a parte teórica, né, nós não usamos muito o termo perfeição, que aparece no campo religioso. Então não é buscar a perfeição, é buscar a totalidade de si mesmo. Então é a sua autenticidade. E esse processo de buscar a totalidade de si, que também não é algo que a gente vai alcançar efetivamente, né? Nós não temos ainda entendimento sobre isso. É um processo sempre em constante devir, em constante construção. Não tem um momento que falar alcancei a totalidade, não. É um processo ad infinitum. Nós chamamos de processo de individuação. Nós falamos um pouco no livro Plenitude, que é o de tornar-se você mesmo. Então nós estamos aqui querendo buscar isso. Quem nós somos? Veja, perguntas antiquíssimas, né? Muito antigas. Ou ainda são atuais, estão presentes. Quem realmente nós somos? Nós estamos quem e buscamos ser quem? Então aí ela vai falar agora nesse eixo da conquista de si. Conquista do si. Disciplinando-se a mente e a vontade. É a primeira tarefa, né? E essa é a tarefa que deveria ser a mais simples, né? Olha como é assustador o trabalho que a gente tem que fazer. É para ser a mais simples. Porque esse disciplinar a mente e a vontade, nós estamos falando da mente consciente. Só de uma fração do nosso mundo psíquico. Disciplinar a nossa vontade e a nossa mente. Compreendendo que a proposta da vida é a marcha para a unidade. Esse é outro termo belíssimo. Quando nós falamos aqui do amor, o amor é algo muito difícil de definir, muito difícil de vivenciar. E eu acho que nem haverá uma definição única de amor, porque cada um no seu estágio, na sua forma de manifestá-lo, pode se manifestar o amor na ciência, na literatura, na arte, na religiosidade, né? De mil maneiras você pode vivenciar isso que nós chamamos de amor. Mas acho que uma maneira que nos ajuda a sair um pouquinho só, tá? Isso não é trazer tudo para o mundo concreto, mas ajuda um pouquinho, é associar esse amor com a busca da unidade, que muitas filosofias fazem. Deixarmos de ser menos egoístas, um pouquinho menos egoísta, pensando mais na coletividade. Primeiro,
percebendo a interdependência intrínseca entre as relações. Não somos seres sozinhos no mundo. Não somos seres desconectados no mundo. Por isso que a Lucilena Galvão também cita em uma de suas palestras que a maior ilusão é a ilusão da separatividade, que ela traz da filosofia oriental. E é justamente isso, a ilusão da separatividade é o que sustenta a nossa ideia de eu posso ferir o outro, porque eu estou ferindo só o outro, não a mim. Eu posso prejudicar o outro, porque prejudicar o outro não é prejudicar a mim. Então, essa é a grande ilusão que a gente precisa desconstruir. Fazer mal ao outro é fazer mal a mim. Fazer mal a mim é fazer mal ao outro. É fazer mal. Aí a gente está numa compreensão mais sofisticada da realidade. Cai a heresia da separatividade e entra a ideia da unidade. Então, a diversidade, a pluralidade na unidade. Então, quando nós buscamos essa unidade, tem pessoas às vezes que vão com um pensamento muito concreto, que pensam que vai juntar todo mundo e virar uma coisa só. Não, não é essa busca de unidade tão concreta assim. É só o reconhecimento da interdependência intrínseca às relações. Só isso vai fazer cair um grande véu. Nós vamos ter um outro olhar sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre as relações. Então nós marchamos para a unidade. E é o ensinamento de Jesus. Exato, totalmente. O próximo com a vós mesmos. Eu falo que se você obedecesse só esse mandamento, Resume tudo. Exatamente, Sem passado assim, mas vamos colocar aí, logicamente, mais 2 anos, se a gente não. Exatamente. Mas aí foi citado um ponto interessante. Quando a gente fala, vou amar o próximo como a mim mesmo. Mas aí percebe que está intrínseco, a pessoa só foca na parte do exterior. Geralmente sou extrovertido, amar o outro. Tá, mas se é para amar o outro como eu amo a mim mesmo, eu tenho que aprender a me amar. E se eu não souber me amar, primeiramente, da maneira correta, tá? Quando a gente fala, é que é triste o uso das palavras, né? Alguém nos ouvindo aqui, se amar, a pessoa já vai pensar em se mimar, em ser prepotente, em ser arrogante. Não estou falando nada disso. Nós estamos falando realmente do conceito real de busca da unidade. Porque sem saber me amar, eu posso tomar o real pela ilusão, o certo pelo errado. E acho que estou fazendo bem para o outro, mas não estou fazendo nem para mim nem para o outro. Por total desconhecimento. Então, o mestre é sempre fantástico nas suas palavras, porque ele traz essa condição como a si mesmo. Ou seja, não se esqueça, para você não cair numa ideia de vaidade, de que você é Deus e sabe amar o outro, quando na verdade, primeiro você tem que aprender o que é amar a si mesmo, corretamente. Aí você vai ter condições de expandir esse amor para outros laços, alguns mais próximos, aí você consegue expandindo, até que supostamente, teoricamente, mas estamos tão distantes disso que eu particularmente não sei nem como é amar toda a humanidade. Aí não há mais fronteiras. Mas, não sei, a minha vida íntima ainda é cheia de fronteiras. Estamos trabalhando para empurrar a cerca um pouquinho para frente só. Sem perda de quaisquer valores conquistados. O si desenvolve-se enquanto o ego desagrega-se da ilusão dele ser o si mesmo. Entendem? Então, o ego está a serviço. E é interessante essa metáfora, né? Porque nós nos colocamos aqui a serviço de Deus. Nós falamos muito isso. Estou a serviço do bem, de Deus, da espiritualidade superior. Esse é o termo que você preferir. Estamos a serviço de algo divino, de algo maior. Colocarmos-nos a serviço desse algo divino, de algo maior, na linguagem psicológica, é colocarmos a serviço do desenvolvimento do si mesmo, da busca da nossa totalidade. Por isso que a gente faz uma associação, e isso não tem nada a ver com a psicologia, é o que eu penso, tá? É a associação da conexão com o divino por meio do inconsciente sagrado. Então é por meio do inconsciente sagrado que, com muito esforço, a gente está tentando tornar cada vez mais consciente. Creio que isso nunca vai ser... Por isso que eu não acredito em esgotar o inconsciente. Para mim ele é ilimitado, inesgotável. Porque aí seria tornarmos-nos realmente Deus. Não no sentido metafórico que foi trazido nas Sagradas Escrituras, mas no sentido real, concreto. E não é possível para nós. Então sempre teremos um aspecto inconsciente.
um consciente sagrado, que é a nossa conexão misteriosa com Deus. Precisa desse mistério. Só que nós vamos tornando cada vez mais conscientes para expandir a nossa capacidade de incluir mais seres nisso que nós chamamos de amor. Estou ajudando ou estou atrapalhando a leitura? Porque às vezes a gente vai trazendo muita coisa. Está ajudando? Fique à vontade, vocês vão me ajudando aí, porque às vezes eu me perco, tá? Empreendimento de alto significado para o ser inteligente. Propõe esforço e decisão para eleger entre o que se tem e aquilo que se aspira, que pode ser alcançado, eliminando os condicionamentos inquietadores mediante a assimilação de novos, que os substituem, libertadores. Aí uma verdadeira substituição, né? Como nós falamos também no livro Plenitude, ao longo de toda essa obra. Não é abrir mão com aquele pesar de não, eu vou abrir mão, eu vou me desapegar. Por que você vai fazer isso? Porque eu tenho que fazer, porque assim eu vou ganhar o céu, porque assim Deus vai gostar de mim. Não, não é isso. Deus já nos ama. É um contrassenso dizer que eu tenho que buscar o amor de Deus. Não faz sentido. Nós estamos aprendendo a amar, não Deus está aprendendo a amar. Então não é um amor condicionado. Então o que a gente precisa reconhecer é que nós estamos abrindo mão de algo que a gente achava extremamente grandioso, mas na verdade é pequeno, é impermanente, é insignificante. Então nós não estamos abrindo mão de questões materiais ou de ideias, com aquele pesar de não vou ter nada no lugar. Não, a gente vai abrir mão até com uma certa alegria e pressa, porque nós vamos trocar algo pequeno por algo muito maior e valioso, que é o nosso desenvolvimento, que é a busca da nossa autenticidade, da nossa identidade ou totalidade. Aí você usa o termo que você quiser também. Por isso que o religioso não é uma pessoa sofredora, no sentido da apatia, da autoflagelação, de suportar um peso excruciante, de não poder participar das relações do mundo. Não, se você deseja participar das relações do mundo, vai e participe das relações do mundo. E perceba que aquilo não tem valor. Porque aí, quando você perceber que aquilo não tem valor pela sua experiência, e aí que a gente deseja, né? Então, que a experiência seja rápida, né? Curta, só um pouquinho daquela experiência, você fala, não, isso aí para mim não significa nada. É insignificante, eu não quero isso. Aí a mudança acontece, que é por esgotamento. Mas aí a pessoa ela vai por coerção, por obrigação. Ela tem um desejo enorme daquilo, mas ela luta e só gera mais sintomas e não percebe que ela não está se desenvolvendo. Ela só está com medo daquele objeto, daquela situação, daquela ideia. Não é um crescimento. Apesar de existir algo grandioso nessa tentativa de autodisciplina, de imposição, ela não se torna tão eficiente. É mais fácil, ou mais eficiente o termo, a autodisciplina que vem pelo esgotamento, o reconhecimento rápido, o entendimento mais rápido. O problema é quando você vive a experiência, aí é quase como um pêndulo, né? Você vive a experiência e fala, nossa, não, está errado, eu pequei. Aí você vai lá, tenta ir para outro extremo, depois dá 2, 3 meses, você volta de novo para aquela situação. E fica oscilando. E aí você não consegue sair do círculo vicioso. E aí isso se estende muitas vezes por anos. Quando seria mais fácil reconhecer que você é livre, num sentido relativo, para escolher se quer continuar com aquilo ou não. Você experimentou algo que você achava que era bom para você. E você percebeu que não é. Então perceba que não é. Essa percepção é que vai ser a libertação. Precisa de disciplina nisso. Então, eleger o que realmente nós aspiramos, o que realmente nós desejamos, o que realmente nós queremos. Empurrando um pouco mais o nosso entendimento, né? E aí que o estudo é interessante. Hoje, graças ao estudo, devido ao estudo, a gente já percebe que certas situações que antes nós experienciávamos, agora realmente estão esvaziadas de valor, de significado. Então eu não preciso mais vivenciá-las. Eu reconheço a impermanência dela. Então vem alguém
com um discurso super empolgante. Não, porque a gente vai conseguir isso e vai prejudicar tal pessoa, mas nós vamos conseguir muito dinheiro, a gente vai ganhar. Não, eu não quero mais isso. Mas não é aquela luta de, meu Deus, eu quero muito, mas eu não posso. Como a referência que as pessoas gostam de fazer, né? Do anjinho de um lado e do demônio do outro. Né? Isso não é o eficiente. Isso vai conseguir, porque os dois, na verdade, fazem parte da pessoa. Ela não está optando entre, ela está optando entre partes dela mesma. Seria melhor fundir isso, para que se manifestasse só a experiência do divino. Mas ela vem pela fusão, não pela exclusão ou pela competição. É a pessoa reconhecer, não, eu não quero. E aí tem uma outra história que a Lucilena conta, ela é fantástica em histórias, né? Que ela fala justamente de um monge mendicante, que a mendicância é muito comum em certas linhas orientais, né? E um monge mendicante foi pedir asilo a uma senhora que estava lá. Aí ela falou, não, tudo bem, vou ajudar, ele ajudava com alimento, ele ficava com meditação e tal. Até que ela quis reconhecer, como na história do rei, se ela estava ali sustentando uma pessoa qualquer que não sabe o que está fazendo, ou se realmente era um monge. Qual foi o teste nessa história, que é só simbólico também, tá? Não é metafórico. Qual foi o teste que ela escolheu fazer? Ela pediu para que uma mulher se aproximasse dele e tentasse seduzi-lo, se insinuasse. Qual que era a expectativa para um monge? Tratar a pessoa com profundo respeito, reverência, mas não, obrigado, não, você está confundindo, não é isso que eu preciso, não é isso que eu quero. Né? Sinta-se bem, um diálogo amoroso, acolhedor, porque ele não está mais em conflito com ele mesmo. Mas o que aconteceu, não. Ele foi extremamente violento com a mulher quando a mulher tentou se aproximar. Foi ofensivo, violento, agressivo, saia daqui, isso aí palavrões, um monte de coisa. Aí a senhora percebeu que realmente ela não estava ali mantendo um monge. Ela estava ali alimentando alguém que não sabia o que estava fazendo. É mais ou menos qual que é a história. Percebe? No fundo, por ele ter reagido daquela maneira, o que ele tinha manifestado? Ele desejava. Ele desejava, ele queria. Então, houve um mérito porque ele tentou manter ali os seus princípios, mas não de forma legítima ainda. Porque manter os seus princípios de forma legítima, ele não se sentiria ofendido pela ação da mulher. Porque ele já não tinha mais nenhum desejo naquele quesito. Então, ali foi a revelação de algo que ele acreditava ter superado, estar bem resolvido, mas, na verdade, estava aguardando uma solução ainda, um enfrentamento real. Tem outra história também, mais ou menos nessa linha. Dois membros iriam atravessar um riacho. Certo. Mesmo assim, cada meio com corrente e tal, mas eles eram bons. Né? Perfeito, daria para atravessar. Dava para atravessar os dois. Aí tinha uma senhora, uma mulher, né, parada na margem, pensando no que ela ia fazer para passar por cada margem. Um deles colocou ela no ombro e passou. Certo, atravessou. O outro, a hora que a mulher foi embora, eles continuaram andando, o outro falou assim, mas que absurdo! Você colocou a mulher no seu ombro. Fez um voto, né, para não tocar no mulher. Né? Achou assim, sim. Né? Aí ele falou assim, eu já deixei. Exatamente. Então você percebe, um estava apegado, mas além disso, isso também está correto, mas além disso, o que revela? Como nas Sagradas Escrituras, percebe? A letra mata. Um era apegado à lei, ao que estava escrito. Vamos imaginar um voto. Você está num processo lá, inicial, não sei, só estou amplificando a história, nem sei se faz parte. Mas você amplia porque a história é o seguinte sentido, você está numa fase que você não pode tocar mulher. Votos para você ganhar o título de monge. Ele tocou mulher. Mas olha só, com que propósito? Auxiliá-la. Então, ele não tinha nenhum vínculo. O outro provavelmente deveria estar num esforço gigantesco, nesse conflito interno, de cumprir a lei. Então ele estava mais apegado à lei morta do que realmente o processo de desenvolvimento. E é justamente isso que nós queremos transcender. Agora, a questão é, como nós estamos em transição, o que nós precisamos é ter consciência. Então não é que nós vamos sair por aí realizando todos os nossos desejos. É uma opção, mas eu não acho que seria uma opção sensata. A opção mais sensata é reconhecê-lo e tentar elaborá-lo. Não negá-lo. Não, eu não tenho mais... Não, eu realmente tenho, por isso que eu estou com dificuldades, por isso que eu sinto raiva, por isso que eu sou assim, então,
reconheço isso. E eu vou elaborar isso em mim. Seria muito mais sensato. Né? O outro monge, por exemplo, não, eu prefiro ainda não tocar. Tá, tudo bem, você não quer tocar, mas reconheça que você não quer tocar, não porque você é nobre, ou porque você já é evoluído e elevado. Você não quer porque você está em conflito íntimo profundo. Então aí você vai ver como você vai lidar com isso. Você percebe? São dois pontos diferentes. Uma história muito boa também, complementou muito bem. Então, a libertação do eu profundo, a libertação do eu profundo ocorre à medida que se desenfeixa dos desejos. As paixões, raga, né, é o termo budista, a fim de alcançar a realização interior. Perceba que, novamente, ela fala da libertação como uma escolha que vem pela via do esgotamento, da constatação, não da coerção. Não quero apegar-me aos meus desejos. Por quê? Porque eu já fiz isso e é muito ruim. Causa muito sofrimento. E eu percebo que eu fiz isso, apeguei-me a certos desejos por tais e tais e tais motivos. Aí você vai reconhecer em si a insegurança, a carência, o medo. Não dá para trazer um script pronto para encaixar todo mundo. Você vai encontrar qual é a sua equação pessoal nesse processo. Qual é a sua história? E aí vamos para o eixo libertação pessoal. Triunfo sobre o ego, conquista do si mesmo, e libertação pessoal. Parágrafos que eu escolhi então para compartilhar com vocês. A imersão no corpo gera-lhe apegos injustificáveis, como mecanismos de segurança, não obstante a transitoriedade dos implementos orgânicos. Ou seja, a vida é finita. Reconhecê-la, a vida orgânica, como finita, é um processo muito importante para uma relação real com o corpo. Mas só pelo fato de estarmos no corpo, há necessidades intrínsecas. Nós precisamos respirar, nós precisamos dormir, nós precisamos tomar água, nós precisamos nos alimentar. Então tem todo um procedimento de cuidado com o corpo. E já conversamos bastante sobre isso. É necessário, isso não é nenhum demérito. E aí dialoga com as histórias que vocês contaram. Porque veja, ver o meu corpo como sujo, ver o meu corpo como pecaminoso em si, está revelando o que da minha constituição psíquica? Um conflito intenso. Um conflito intenso por coisas que eu quero superar, mas não estou conseguindo. E aí eu vou descontar em quem? No corpo. O corpo é sujo, o corpo precisa ser disciplinado. Só que aí ele usa a palavra bonita, disciplinado, mas na verdade ele não está disciplinando o corpo. Ele está castigando o corpo. Ele está agredindo o corpo, ele está violentando o corpo. A gente tem que tomar cuidado com as palavras. E faz isso por quê? Pelo medo das exigências que o corpo traz. E ele não sabe lidar com aquilo sem apego. Não consegue cuidar bem do corpo, não o reconhece como um instrumento de manifestação no mundo, mas o acusa de um instrumento de perdição no mundo. E o corpo nunca é perdição. Então, a história que às vezes vem nas traduções, e acho que vocês não devem lembrar, o pessoal costuma falar que a carne é fraca. A carne, coitada, ela não é fraca. A fraca é a mente, fraca é a psique. O corpo tem as suas condições. Agora, se eu vou para o exagero, ele muitas vezes está sendo responsabilizado por cumprir sintomas psíquicos. Se eu como demais, se eu durmo demais, se a minha sexualidade é desequilibrada, vulgar, por quê? Percebe que as pessoas fogem do enfrentamento? Não pode nem falar. Não, temos que falar das compulsões alimentares, das compulsões sexuais. Elas são necessárias, porque elas são manifestações de adoecimento psíquico que se manifestam no corpo. E ele não precisa ser torturado para que isso seja resolvido. Os vícios. A gente precisa buscar a sua resolução na verdadeira gênese, que é psíquica. Por isso que nós acreditamos no psicossomático, numa relação muito estreita entre mente, soma e psique. Por isso que a gente fala somático, soma, corpo, e o psíquico. A gente ainda não compreende efetivamente como isso se dá.
Ainda há muitos mistérios e, infelizmente, as pessoas abusam disso. Aí elas vêm com soluções mágicas, ideias, terapias, nossa, estapafúrdias absurdas. E aí seria muito prudente que nós não caíssemos nisso nos nossos momentos de fragilidade. Mas entender o que o nosso corpo está querendo dizer. Por que eu estou dormindo demais? O que isso significa? Ou por que eu estou dormindo de menos? Por que eu estou me alimentando demais? Ou estou me alimentando de menos? Percebe? Os extremos. E aí a gente vai alcançando o equilíbrio que é natural da manifestação do corpo. Aquele que está em guerra com o corpo, na verdade está em guerra com questões psíquicas. Um conflito muito íntimo. Mas o corpo vai participar do processo. A conquista do si impõe-lhe ruptura de todas as amarras. Aí também uma metáfora bonita, né? Amarras que quem colocou em nós? Nós mesmos as colocamos e as mantemos. Exatamente. Ampliando-lhe as perspectivas existenciais e as realizações profundas. É aquele sentimento de que a vida, tal qual me é apresentada pela sociedade, não basta. Então, aí vem uma certa leitura equivocada do mundo como uma pseudo-arrogância, né? O fato de nós querermos mais. Mas nós não queremos mais numa situação utilitarista ou num propósito egoísta. Nós queremos mais porque nós sabemos que a vida é grandiosa. Nós somos seres em busca dessa grandiosidade. Nós somos seres que participam dessa grandiosidade, queremos participar dela. Então nós queremos sim realizações profundas, perspectivas existenciais que sejam mais do que simplesmente acúmulo de bens materiais e fechar os olhos nesse mundo. Talvez seja por isso que Jesus deixou bem claro, não é só um pão. Exatamente. Mas aí percebe, ele não disse não deve viver de pão. Não só de pão. Então, sim, nós vamos buscar a nossa relação com o corpo, muito bem lembrado. Precisamos. E se nós precisamos, é porque é natural, tem o seu papel no processo. Só que não só, então, essa não nos basta mais. Só conforto, falsa segurança social, vestimenta, alimentação. Não é questão que a gente acha tudo errado, é pecado, meu Deus, tem que ficar longe disso. De novo, se essa for a postura, ela está representando um conflito interno. Alguém que quer muito, mas tem vergonha de querer, tem medo de querer. Aí é outro processo. Chamamos de covardia moral. Falando aí gera ressentimento. Nós falamos daquela situação em que a gente olha para tudo isso e fala, tá, legal, preciso, o mínimo me basta, porque eu quero utilizar a minha energia para algo maior. Não é para ficar vazio, me martirizando, me melindrando. Não, é porque eu estou em busca de algo mais significativo. Então, afirmava São Boaventura, que influenciou muitos místicos medievais, ao anunciar que são 3 os olhos pelos quais se observa. Que interessante aqui esse trecho. Quais são os 3 olhos pelos quais se observa? O da carne, o da razão e o da contemplação. O da contemplação é tão bonito, não sei se vocês gostam também, mas adoro contemplação. Acho que só quem é poeta. Os poetas gostam, né? Por isso que nós gostamos do outono também, né? A estação dos poetas, mais fresco. Só falando em contemplação, aquela paineira, um shopping center. É lindo, né? Nossa, espetacular. Gente, hoje ela está com escândalo. Exuberante. Exuberante. Aquele rosa, as falaram pernas no disso. chão. É isso, né? Exato. Então, eu também não tinha. Esse olhar contemplativo. Esse olhar contemplativo. Olhar de Eu falar que eu contemplação. tirei foto dela hoje, né? Não tem. Percebe o nosso olhar já buscando isso. Eu vejo, gente, né? Que coisa incrível. Eu também não reparava outras coisas. Olha como a gente já vai começando, né? Olhar. A gente vai expandindo o nosso olhar. Então, São Boaventura foi muito São Boaventura. Apesar que hoje Bem preciso. Bem. Mas aí faz parte. Percebe o feio e o belo. Você fez algo feio, mas contemplou o belo. Então, o belo está te chamando de volta. Mas eu pedi desculpa depois, mas não é. Eu acabei. Tem um processo, é um processo. Mas esse livro, a bombinha, aqui não, você não pode fazer
aqui. E aí eu fui com a vassoura e eu vi, tinha um ouvido, mas sem ainda, entendeu? Aí caiu no chão e bati com ai Deus. Mas não é, eu acho que eu já fiz um adiantamento, porque aí passa no teatro. Olha a justiça, a mente foi um testemunho aula prática agora, foi aula prática, né? A paineira chamou sua atenção do belo. O ninho também é belo. E a paineira falou, contempla a beleza. Não, mas faz parte. Aqui no passado, passo no Vale do Céu. E eles viram de qualquer forma, entendeu? Entendi. A paineira, então, trouxe um recado importante. Vai ler uma boa reflexão hoje à noite, hein? Muito bom. Mas você percebeu que aqui foi uma aula extremamente prática, porque você agora olhou com os olhos da razão, tentou, né? Olhar com os olhos da razão. Veja, vai ter gato, logo, a lógica analítica. Não foi um olhar contemplativo. Aí a paineira te convidou para o olhar contemplativo. Excelente. Então, o primeiro enxerga o mundo material, exterior. Necessário, não deve ser extirpado. Porque os olhos da carne, aí é uma referência que São Boaventura faz, significa enxergar o mundo material, as necessidades materiais, as necessidades do corpo, perfeito. Exterior, as dimensões relativas do tempo e do espaço, dos objetos, as coisas, as pessoas, preso às sensações imediatas. Vou fazer uma pausa aqui. Isso em si não é ruim. O problema é, se eu for cego no olhar contemplativo, se eu for cego no olhar da razão e acreditar que o único olho que enxerga o olhar da carne, eu vou trazer tudo isso que foi citado num caráter absoluto. Como se essa fosse a verdade absoluta. Só o olhar material existe e revela a verdade. Percebe que eu vou estar cego para outra dimensão e não vou conseguir colocar o olhar da carne no lugar correto. Percebe? O olhar de perspectiva. Eu vou ter um olhar só, não vou ter uma visão de profundidade, não vou conseguir apreender a realidade como um todo. E aí a grande ilusão, as pessoas que acreditam que não precisam desenvolver outro olhar, que esse é o único que existe. Aí nós vamos para o próximo passo, o segundo olhar. Aí a gente percebe, pelo olhar da razão, que o olhar da carne vê bem, mas não vê tudo. E o olhar da carne precisa ser colocado em perspectiva. Então, o segundo, vê a lógica através da arte de filosofar. Muito maravilhoso e agradável. Ampliando as percepções da mente. Aí a gente faz uma pausa de novo. Há pessoas que param aqui e não percebem que há um outro olhar. E aí, só o olhar da carne e da razão que dialogam, e eles se creem detentores da verdade absoluta de novo. Criando preconceitos, justificando-se, criando lógicas que só atendem a interesses, eles não vão na intencionalidade, é só o que é lógico, analítico para eles. E aí qual o único apoio que eles vão ter para a lógica e análise? O olhar da carne. Imagina, o olhar da razão coloca o olhar da carne em perspectiva, e o olhar da carne também coloca o da razão em perspectiva. Só essas duas perspectivas nos conduzem para descaminhos. Porque nós estamos parcialmente cegos. E aí vem o terceiro, que é o que nós estamos tentando ampliar. E ainda bem que a gente tem esse senso estético intrínseco à psique, íncito à nossa constituição. Que as pessoas tentam destruir, ainda bem que não conseguem, olhar algo extremamente belo e profundo e falar alguma coisa, mesmo que lá no fundinho está vibrando em mim. E aí a pessoa vai começar a despertar o olhar contemplativo. O terceiro, que faculta penetrar no mundo oculto da intuição, das realidades transcendentes, extrafísicas. E aí a gente pensa no mundo das ideias de Platão, na ideia da nostalgia, no pensamento do belo. E é interessante, lembrei-me agora que os gregos, como eles eram perspicazes, tem um termo para os gregos que é uma doença da pessoa que não está mais apreciando o belo. Chama apeirocalia. Apeirocalia é um termo que eles dizem para a pessoa que está com adoecimento pela falta do belo. E é muito atual, Então, não perceber, sofremos dessa doença apeirocalia, precisamos urgentemente do remédio.
E qual que é o remédio, o grande fármaco? Contemplar o belo. Abrir os olhos da contemplação. E hoje em dia não está pelo belo, né? Não, assim, né? Hoje em dia está difícil. Sobressa, capitalismo, né? Sim, traz certas dificuldades. Está detonando a natureza, o ambiente. Sim, e a nós mesmos, né? E a nossa. E aí você percebe que a nossa relação com a natureza revela muito da relação que a gente tem com nós mesmos, com o nosso íntimo. A gente está em conflito com a natureza, e a natureza representa o feminino. Não, aí daria para a gente fazer uma viagem gigantesca aqui, né? Que não temos tempo e espaço para isso. Mas a natureza, ela representa, por isso que a gente chama a Terra de a Grande Mãe, a natureza da Grande Mãe. Foi uma constituição simbólica da ideia do feminino. O masculino mais com a lógica, a análise, o feminino mais com a intuição, né? Mas a gente pode expandir isso em alguns momentos. Isso revela um grande conflito, uma grande ferida, doença psíquica coletiva. A peroncalia. Mas sabe o que acontece? Essa questão da contemplação, ela exige uma coisa, tempo. Sim. Tempo. Então, hoje, né, Muito bem colocado. Então, você bate o olho, você vê a árvore, linda, já... Exatamente. Então, uma contemplação, por exemplo, você vai uma exposição, Claro. uma galeria, Qualquer aí você fica lá olhando aqueles quadros, contemplando, não mais isso. A própria alimentação, a gente não tem tempo mais para nem nos alimentarmos de forma contemplativa. Você não vai se à mesa e Em silêncio, saborear. Mas aí que é uma... Eu não sei se é qual o termo que eu vou utilizar, né? Qual que é a intencionalidade ou a estratégia, que são várias teorias da conspiração. Mas uma maneira eficiente, penso eu, de dificultar esse processo de despertar é justamente deixar a pessoa cansada. A pessoa extremamente cansada, gastando o máximo de tempo possível no olhar da carne. Mesmo quando ela já tem o suficiente. Não, olha mais. Você tem mais opções. Você precisa de mais. Ah, você ainda não tem o que o outro tem. O que você tem não é... Então, aí você extenua a pessoa, prendendo-a a esse olhar da carne com desejos insaciáveis. Ela não tem mais vigor. Percebe? Ela é um autômato. Então, romper com isso realmente vai exigir muita determinação. Mas aí, o belo, eu acredito que cedo ou tarde isso vai acontecer. Eu gosto de acreditar nisso. Porque nada substitui essa experiência de contato com o sagrado, com o luminoso, com o belo, ele traz o oculto, as realidades transcendentes. Acho que isso é extremamente magnético para a gente. Então, apesar de todos esses esforços, inconscientes e alguns conscientes, infelizmente, acredito eu, nós ainda, a beleza ainda vencerá. Vencerá. Por isso, a filosofia, a poesia... Nossa, é sensacional, é fundamental. É alimento. É alimento. Agora, qual que é a outra estratégia que corre em paralelo? Você prende a pessoa no olhar da carne e corrompe a arte. E você nomeia o que não é arte de arte. E confunde. Então aí você confunde. Então, aí a pessoa observa e olha e tal, e ainda precisa se convencer de que está gostando, porque pessoas importantes gostam. Os ricos gostam. Aí você vê um monte de conflitos ali. Mas é o nosso trabalho. Já ter ciência dessas estratégias gera uma certa indignação, a gente fica um pouco indignado, mas direcionemos a nossa energia para a nossa libertação. Não, eu tive essa constatação, não quero mais. Mas vai ser muito difícil, porque eu vou ter que caminhar sozinho. Não, vou caminhar sozinho. Vai dar medo, tristeza, vai sentir pânico, vai sentir... Mas atravessa, é uma travessia só. Até a gente tirar todos esses vícios. É uma crise de abstinência. E chegamos ao fim de mais uma obra juntos, hein? Impressionante! Mais uma obra. Vamos para a próxima, então, depois. E aí eu trouxe uma pequena reflexão da Joana de Ângeles, pequena e gigantesca, pequena em tamanho, mas gigantesca em conteúdo, da Joana de Ângeles, que diz: tudo começa na mente. E aí estão as matrizes das próximas ações. O exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, falamos um pouco disso agora,
constitui passo decisivo para o autodescobrimento. Título da obra que terminamos hoje juntos. E aí, o convite para o recomeço, né? Então, terminamos a leitura aqui juntos. Leiam, releiam, quantas vezes necessário, porque aqui foi só bem superficial a minha passagem, só destacando, vocês foram muito pacientes e generosos, como sempre, ouvindo, permitindo-me estar aqui, incentivando-me a continuar estudando. Então, sou muito grato a vocês. E encontramos-nos, então, na próxima quinta-feira. Muito obrigado, gente. Eu agradeço. Às vezes é tão difícil ler, né?